Nós vamos dedicar esse momento a debater um pouco, levar alguns pontos sobre os cenários políticos e os reflexos na educação. Estamos em fase de novos mandatos políticos e essas modificações nas cidades é fundamentalmente relevante para que possamos ter um cenário de desenvolvimento da educação. O Brasil tem mais de 5.500 municípios, 27 unidades da federação e uma União Federal. Cada município tem sua liberdade, tem o seu projeto institucional. Nós temos um país que é uma república federativa, mas nós não temos um sistema educacional único, como alguns até pregam, tem até projetos nesse sentido, o que seria realmente bastante lastimável. Nós temos um sistema único de educação. Mas temos sistema federal, sistema estadual, sistema do Distrito Federal e sistema municipal. Esses sistemas são interligados, mas não são subordinados. Então, não é semelhante ao que acontece no judiciário, por exemplo, que uma decisão estadual você pode recorrer a um tribunal federal, ao Supremo Tribunal Federal. Na educação, não. Uma decisão do Conselho Estadual de Educação é terminativa. Você não pode recorrer para o Conselho Nacional de Educação, porque os sistemas são distintos. E essa modificação dos sistemas é importante que seja preservada, porque nós temos que observar cada realidade de cidade, cada realidade de estado é diferente. E não adianta nós termos linhas globais. A educação como um todo, ele precisa ter uma política nacional, precisa ter uma linha geral da educação. As normas gerais da educação precisam existir, mas não as normas tão detalhadas como às vezes o próprio Ministério da Educação pretende fazer o Conselho Nacional de Educação. Cada estado tem a liberdade de cumprir aquilo que é do âmbito da sua unidade da federação. E os municípios também. E nós temos que convir que o poder legislativo é que define as leis, tanto município, quanto Distrito Federal, quanto Estado, quanto União. Então, os parlamentares é que têm a responsabilidade de definir as políticas. O Executivo as executa, como diz o próprio nome. Então, nós temos o Presidente da República, ele tem que estar preso, o Ministro da Educação, às leis fixadas pelo Legislativo. Quando você tem uma divergência, vai ao Supremo, o Supremo normalmente acolhe esse pedido da instituição e modifica essa decisão. Então, o que nós temos que observar é que existe por parte de toda a estrutura legal brasileira um funcionamento correto. O que às vezes não é bem correto é a prática, e essa prática que depende realmente de grandes observações por parte de todos. Então, o que nós temos que convir é que temos um Plano Nacional de Educação, mas já defasado. Esse plano precisa ser revisto. Foi um plano de 10 anos, estamos já mais da metade dele. Não funcionou porque ele foi extremamente detalhista. Então, o plano tem que ser linhas gerais, não tão pontual, com metas, objetivos, etc., como foi feito, que não vai dar certo, ainda mais no Brasil, com as dimensões continentais que tem. Essa observação que nós estamos fazendo é exatamente que é preciso que cada Estado, cada pessoa, tenha ciência da responsabilidade dos eleitos. Ou seja, nós votamos, elegemos e temos que cobrar os resultados. Não podemos esperar daqui a 2 anos para voltar. No Brasil, há de 2 em 2 anos uma mudança política. O governo federal, nos estados, depois nos municípios. Então não são eleições gerais. Reveza parte e daqui a 2 anos outra parte. Então nós temos agora todos os municípios com novos prefeitos. O índice de renovação foi pequeno. Nós tivemos uma manutenção significativa dos atuais que eram prefeitos, deles ou dos seus seguidores, foram mantidos. Então nós tivemos mudança forte. Algumas cidades sim, mas de uma maneira geral no Brasil isso ficou em torno de 60%, a manutenção dos políticos, dos executivos, dos prefeitos e dos vereadores nas suas cidades.
alguns estados mais um pouco, outros menos, mas no Brasil correspondeu a 60%, 60% alguma coisa. Foi o melhor índice, vamos chamar em termos assim, dos últimos anos, se nós observarmos o melhor como a manutenção. Mas temos esses 60 e alguma coisa por cento destacados aí em todos os estados brasileiros. Alguns estudos da Unesco mostram os resultados positivos em várias áreas da educação quando você tem um processo mais acelerado de participação. E temos aí realmente um grande número de entidades representativas do setor de educação que precisam atuar para termos um novo projeto de educação. Não há possibilidade de nós termos um projeto, uma lei de diretrizes e bases, que de 1996. Já estamos em 2021. A lei ela até não é ruim, a lei ela traz a essência, tem muita coisa que não estava contemplada, por uma questão de avanços tecnológicos, mas a lei ela não é ruim. O problema é que é ruim são os decretos, são as portarias, são os que vêm as normas infralegais. E aí nós temos que fazer um ajuste, nós não temos uma consolidação da legislação, nós não temos normas conhecidas de forma clara pela sociedade, precisamos ter mais conhecimento dos direitos e deveres da educação. Mas o que nós pregamos é exatamente que há necessidade nessa participação da sociedade para um novo projeto de educação que deva ser primeiro discutido tecnicamente, para depois ser levado aos governantes. E temos aí boas instituições, boas entidades que podem exercer esse papel. Esse é o nosso comentário sobre essas tendências políticas. Tudo vai depender da política, mas primeiro nós temos que resolver os problemas técnicos. E assim é o ensinamento da antiguidade. Primeiro se resolve os pontos técnicos, para depois você resolver os aspectos políticos. Então, nossas considerações sobre os cenários políticos para o nosso Brasil são aqui sintetizados.